Estamos aqui em mais um episódio Só Pode Coisas Boas. Gente, eu tô aqui ó, com um monte de guardanapo. Eu tô rindo, mas eu já chorei um monte. Porque as minhas duas convidadas têm duas histórias muito parecidas. Elas não se conheciam, uma não conhecia a outra. Vieram hoje no mesmo carro, vieram juntas. E tem uma história, duas histórias assim, ó, incríveis, que eu tenho certeza que vai tocar o coração, não só das mulheres que querem engravidar, ou que adotaram alguma criança, ou que já tem seu filho, e vai emocionar também as famílias e os homens. Eu já estou emocionada porque eu sou filha adotiva. Todos aqui, a maioria das pessoas sabem da minha história, porque eu vivo falando, não é problema. Sou uma pessoa muito resolvida, sou feliz da minha história e dessa mulher maravilhosa que é a Lourdes Leopoldo, que já está falecida há muitos anos. Ela que deu toda a vida dela, todo o ensinamento para que eu pudesse estar aqui agora, contando a minha trajetória, a minha história. E a história de todas as pessoas que passam aqui nesse podcast. É ela que me deu essa coragem. E as mulheres que eu trago aqui hoje são duas mulheres de coragem, de garra, de perseverança. Uma delas é minha amiga pessoal e eu a conheço, posso falar com muita propriedade, que é a Juliana Locks Bes Martin. Até olhei aqui para não errar o Bes, não esquecer do Bes. E a outra é a Rose, é a Rosemary Machado Goulart, que hoje ela me surpreendeu. Eu fiquei tão surpresa quanto vocês irão ficar com a história dela, porque eu a conheci há alguns meses. Uma pessoa estava vendendo, né, fazendo uma rifa na internet, que era para ajudar alguém. E eu, como tenho meu porquinho solidário, eu olhei lá quanto que eu tinha no meu porquinho solidário, e eu disse, eu vou comprar algumas rifas com o valor que tem aqui nesse porquinho dessa pessoa. E aí eu fui atrás dessa história, porque eu gosto de ver as histórias, e descobri que essa mulher tinha adotado 8 crianças. Lá, quando eu descobri. Porque chegando aqui no podcast, ela assim, não, Teca, eu já tenho 4 biológicos, eu já tinha adotado 2 crianças e agora eu adotei 8. Rosemary, que história é essa? Tu me deixou confusa agora. Muito prazer, seja bem-vinda aqui. Obrigada, boa tarde a todos. É uma história assim bem interessante. Para mim parece ser uma coisa tão normal, né? Muita gente diz, nossa, corajosa, não é tanto pela coragem, é pelo amor mesmo que a gente sente pelas crianças, né? E temos aqui a Juliana, essa mulher linda também. As duas são lindas de alma por fora e principalmente por dentro, porque para adotar um ser que a gente sabe que não é o nosso sangue, né? Que a gente não sabe a caixinha de surpresas que pode vir ali, né? E ter esse amor todo, gente, essas mulheres, Deus quando chegar lá em cima vai dizer assim, não precisa dizer teu nome, eu já sei, pode entrar. Elas já estão assim, ó, com a sua ida, o dia que partir, que vai demorar muito, sem anunciar, porque Deus já conhece a história dessas mulheres. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Tequinha. Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Mas eu acho que a questão de adoção, para quem adota, é tão natural e tão gostoso de falar, poder compartilhar e poder trazer esse amor para as outras pessoas, que eu acho que vai ser muito gostosa essa nossa tarde, esse nosso dia aqui batendo esse papo. Gente, eu já tô emocionada, porque eu sou adotada, eu conheço a Juliana, conheci a Rose, aí hoje ela me fala que tem mais filhos do que aquilo que eu achava. Gente, elas estão me deixando doida, mais ainda. E não tem como não se emocionar, né? Porque, assim, ó, ser mãe, né? É uma decisão, assim, primeiro, né? Tem que ser muito pensada. Apesar de ter pessoas que não pensam, né? Vão lá e fazem o filho, colocam no mundo e cuida se der, quem quiser, como der, né? E como eu tenho essa consciência, eu tenho um filho, gostaria de ter tido 2, meu marido não quis mais, né? Então eu sempre digo que eu vou levar isso pro meu túmulo. Realmente, Antônio. Mas é porque Deus queria que eu tivesse apenas um mesmo, né? Porque a carga que eu trago junto comigo, ela é muito grande, ela é muito pesada, ela é muito árdua, né?
e a do meu marido também. Então, ele quis que eu tivesse um. E a partir de que momento vocês duas, a pergunta é para as duas, né? Pode ser aqui com a Juliana primeiro. A partir de que momento tu pensou em ser mãe? Depois que vocês casaram, tu e o Célio. Um abraço pro Célio, um beijo bem grande pra esse nosso amigo. Então, a intenção de ser mãe acho que já veio muito antes do relacionamento, né? Antes de conhecer o Célio. Antes de conhecer o Célio. Sempre quis ser mãe. Eu até achava que eu não iria me casar, olha, né? Como o destino prega peças. Eu não iria me casar e que eu iria ser mãe. Esse era o meu objetivo, né? E o destino quis armar algumas armadilhas aí, tudo saiu diferente do planejado, mas mais especial, muito melhor do que eu poderia imaginar. E aí tu casou e já quis ser mãe, Juliana? Então, a gente já tinha esse planejamento, a gente teve 7 anos de relacionamento antes do casamento, né? E a gente sempre pensou em ter filhos. Vou casar e quero ser mãe. A gente vai casar e vai ter os nossos filhos. Em seguida, mas em seguida. Isso já em seguida. Até porque a nossa intenção era ter 5 filhos. 5 filhos? Então, o trabalho a gente tinha que começar cedo, senão não ia dar tempo, a conta não ia fechar. Tinha que treinar, pelo menos, né? Exatamente. Mas, enfim, a gente já queria, né, na sequência, claro, a gente tinha os nossos objetivos de conquistar algumas coisas para poder também dar uma estrutura, né? E em seguida daí ter os nossos filhos, né? E, enfim, depois a gente conta mais um pouquinho sobre essa história. Conta um pouquinho, ó, a partir teu primeiro filho, né, que foi biológico, né? Uhum. Foi o teu filho biológico. A partir de que momento tu chegou pro teu marido e falou: vamos, né, ter um filho, vamos ter o nosso filho? Ou aconteceu? Então, meu primeiro filho mesmo aconteceu e eu tive um aborto. Já eu namorava com ele, daí a gente se amontou, né, os trapinhos. Fomos morar juntos, mas eu acabei perdendo com 3 meses de gravidez, acabei perdendo. E aí eu vi, assim, que ele sofreu bastante, chorou bastante, porque ele queria muito, né. Aí, 6 meses depois, eu já fiquei grávida de novo. Não tive aquela, né, o médico assim, ó, depois de 1 ano que você vai poder engravidar. E eu disse, não, eu vou engravidar antes. E aí tu teve o teu primeiro filho Aí tive a primeira filha biológica, Tamires. Ah, foi uma filha. É. Tá. E o que Meu braço direito hoje. Tá, e aí depois da Tamires, né? Uhum. Tu teve quem? Aí eu tive o meu Jefferson William, Que é teu? que é meu biológico. Que é teu biológico. Isso. Depois tu teve teu terceiro biológico? Daí eu tive mais um aborto. Tu teve mais um aborto. É. Daí depois eu tive o Demiquiel. Demiquiel. Isso. Não é bíblico isso, né? Parece bíblico. Não, na verdade não é nem bíblico, mas foi meu esposo que deu. Ele que deu. É. Uma junção de alguma coisa que juntou. Isso, como é. chama? Demiquiel. Demiquiel, diferente. Isso. Tá, E daí mas vocês tinham já uma meta, vamos ter 4, vamos ter 5? A Juliana já queria ter 5. Na verdade, quando a gente namorava, ele falou pra mim que queria ter 12 filhos. Tá ficando louco? É um time. É um time de futebol. Ele Já sempre estava sonhava. pensando, viu? A empresária. É. Quando chegar na meta, dobra a meta. Dobra já a tá meta. mais ou menos assim. Tá, e daí vocês pensavam em ter mais. Aí tu teve o teu primeiro, tu teve um aborto, daí depois tu teve a tua primeira filha, depois veio o teu segundo. Depois veio o segundo. Depois tu teve um outro aborto. Depois veio o Demiquiel e daí veio a Michelle. Que é a tua terceira A filha. minha quarta. A quarta? Isso. Quarta filha. É. Tá. E aí, os 4 estão casados, como é que estão a idade? Os 3 mais velhos já estão casados e a Michelle ainda mora comigo. Mora contigo. Isso. E aí depois, eu quero entender, porque eu sabia dos 8. Eu quero entender os outros 2. Então, aí depois, quando a Michelle tinha uns 5 anos, mais ou menos, as 2 primeiras, né, que a gente adotou, elas são sobrinhas do meu marido, né? Tá. Elas perderam o pai e a Teve mãe. os teus biológicos. Isso. Depois a tua cunhada faleceu. Isso. E aí tinha 2 filhas. E, na verdade, ela tinha 6, mas a gente ficou com as 2 menores. Ficaram com as menores. Isso. E os outros 4 foram dados para outras famílias. Eles ficaram um pouco... Meu cunhado, eles já eram mais velhos, né? Ficaram Daí, todos entre família. isso, Não foram adotados legalmente. Não. Ficou Tipo assim, entre ó, na a família. criança tá lá, vem comigo, eu vou te cuidar. Isso. É isso? É. Tá. É. E aí tu ficou com 6 filhos. Daí fiquei com 6 filhos. 6 filhos. Isso. 2 adotadas. 2 adotadas. Isso quanto tempo até tu pegar os 8? E como tu chegou nos 8? Então, vou reviver toda a história novamente. Mas nós estamos aqui para reviver contigo, te ouvir. A Juliana também tem uma história linda.
Faz 7 anos tudo isso que aconteceu, né? Que eu tô com as crianças. As primeiras 5 crianças faz 7 anos. Porque eram 5 irmãos. Aí são sobrinhos netos do meu marido. Tá. Da família do teu marido. Isso. Daí o sobrinho do meu marido entregou uma das crianças de 3 meses para uma pessoa estranha. E aí o conselho tutelar daí já estava acompanhando, né, o caso da família, assim, que estavam em área de risco difícil, né? Já tinham 5? 5. Tá, e aí um já estava para adoção. Não, eles entregaram para uma família, para uma mulher estranha. Aí ela ficou, na verdade, ele ficou em poder dessa mulher 7 dias. Sim, e aí vocês descobriram. Daí aí meu cunhado foi lá em casa, relatou a história de que se a gente conseguisse ajudar, né? Aí a gente fomos lá ver que se tratava, daí a gente viu que tinha um crime ali no meio, né? Daí chamamos uma amiga que ajudou a gente, daí já foi relatado daí pro delegado da Içara. E no mesmo dia, na quinta-feira, daí... Isso tu morava na Içara? Não, eu moro aqui em Criciúma. Ah, tá, mas na Forquilinha, aliás. Na Forquilinha. Isso. As crianças eram de Içara. Isso. Tá. Aí o delegado conseguiu resgatar já mesmo, assim, no mesmo dia. Entregaram o menino, pra vocês? Aí já entregaram legalmente. Normalmente. Tudo... Mesmo vocês tendo um parentesco? Isso. Porque se fosse para outras pessoas, tipo, ir para adoção, não podia, né? Porque daí não tinha entrelaços familiares, né? A gente conseguiu resgatar as crianças por causa do laço familiar. Do laço familiar. Isso. Aí vocês pegaram os 5? Os 5. Tá, mas aí tem mais 3? Daí depois... São todos da mesma família? Todo mesmo pai, mesma mãe. Tá. Pelo menos ele registra. Essa mãe, que ela é sobrinha... Não, ele... Ele é Isso. Sobrinho, neto do teu marido? Não, ele é sobrinho do meu marido. Sobrinho direto do teu marido? Direto. Tá, sobrinho do teu marido. Isso. Ele teve 5 filhos, não teve condições de criar. Isso. Né? Envolvido com drogas, ele é esposa, né? Vivem juntos ainda até hoje? Vive. E depois de ter os 5, ainda tiveram mais 3. Mais 4. Mais 4. Daí um faleceu. Um faleceu. De 8 meses. Sim. Chegou a nascer. Daí primeiro ela teve mais 2, né? A menina já tinha 7 meses e Mas o ela menino não tinha um tinha ano e pouco. informação, assim, de... Ela gostava de ser mãe, eu acho. Sim, ela não tinha essa informação, alguém que pudesse auxiliar, ajudar, Sim, né? o próprio Conselho Tutelar da Içara levou ela pro hospital para fazer uma ligação, tudo, mas ela não aceitou. Não aceitou. Não aceitou. Tá, e ela teve mais 4. Daí ela teve mais 2, daí estava numa área de risco, o Conselho Tutelar da Içara perguntou se a gente queria ter os irmãos juntos, né? Daí pode trazer, onde come 2, come 3, come 4, né? Meu Deus, gente, essa mulher é muito guerreira! Então, hoje, no total, são 14. 14. Aí depois... Com que idade tinham as crianças? Só para nós entendermos. Então, os primeiros 5 tinha 3 meses, 1 ano, 2 Pegou anos. Com 3 meses. Isso. 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos. Todos pequenininhos. Todos Isso faz quanto tempo? Isso faz 7 anos atrás. 7 anos. Isso. Tá com as crianças há 7 anos. Isso. E aí, só para complementar, nesse Porquinho Solidário, eu não queria fazer Pix. Eu queria entregar em mãos para quem eu estava fazendo a doação. E aí eu entrei em contato com a Rose. E eu fui até onde ela tem um estabelecimento comercial, ela tem uma sorveteria, né, onde ela trabalha. E começamos a conversar, gravei alguns stories, pedi, né, que as pessoas acompanhassem o Instagram dela, que desse uma olhada. Eu sei que tem muita gente para ajudar, né, nesse mundo todo, mas às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente pode só erguer a mão, né, só um carinho já ajuda. Então, eu gosto de que as pessoas tenham essa atenção, né? Então, por isso que eu faço os stories, realmente para pessoas que eu vejo que vale a pena a gente ajudar. E aí uma das crianças chegou, eu fiquei muito emocionada, porque ele estava trazendo a comida da Rose. E ele estava tão triste, educado, menino educado. Ele estava triste porque ele assim, mãe, eu deixei cair a tua marmita. E ela, meu filho, tudo certo, a mãe vai comer e tal. Ele estava muito triste. E a Rose, ela é bem humilde, né? Humilde que eu digo, dentro das possibilidades dela, e tem uma turma, uma rede de amigos, num grupo que eu estou participando também, que ajuda muito essa mulher, né? Ajuda muito essa mulher. E ela e toda a família. E aí, assim, ó, eu vejo o quanto ela é guerreira. E depois, né, eu vi, assim, o quanto
ela passa essa educação, essa firmeza, essa honestidade para os filhos, através daquele filho, né? Qual é o nome daquele que veio trazer a comida? Foi o Natan. O Natan. O Natan, assim, é uma educação, sabe? Não é qualquer menino. Bem vestido, simples, educado, triste, né? Se fosse talvez outra criança, só ia entregar, não ia falar que deixou cair. E aí tá, a gente começou a conversar, eu fui embora, depois eu perguntei, e aí, Rose, como é que foi a comida? Ela disse, não, nem te conto, tava cheio de pedrinha. Ele não deixou a metade cair, ele deixou tudo cair. Por isso que ele tava tão Ele tava triste. preocupado porque eu não ia almoçar, né? Nossa. Aí quando eu cheguei em casa, ele assim, ô mãe, tu ficou sem almoço, né? Não, mas depois a mãe fez o crepe lá, normal. A mãe fez um crepe, comeu um crepe no almoço. Nossa, ô Juliana, e me conta, assim, ó, me conta um pouquinho. Em que momento tu decidiu, tu e o Célio, em adotar? Então, também já era um objetivo nosso, ter os biológicos e ter os adotivos. É mesmo? Isso já desde a nossa época de namoro, a gente sempre comentou sobre isso, né? E, assim, isso a gente foi amadurecendo. E daí, vamos tentar os biológicos, vamos ver como é que vai ser. E depois a gente vai para todo o processo de adoção. Mas sempre foi um objetivo nosso. Então, a gente passou por 7 fertilizações, né? 7 fertilizações, 8 induções, né? A 7ª fertilização foi mais traumática, assim, pra gente, porque eu cheguei a engravidar, mas a gravidez não evoluiu. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu sei que o que era pra gente estava preparado no momento certo. E daí, depois de um tempo de casados, a gente foi fazer o processo de adoção, né? Então, a gente deu o nome para entrar na fila para fazer o curso de processo de adoção. E é uma burocracia, né? Mas eu acho que é uma burocracia necessária, Teca. Necessária. É bom até falar sobre isso, né, Julie? Isso, assim, sendo uma mãe, né, que adotou uma criança, eu vejo como é necessário e eu vejo como as pessoas estão despreparadas e romantizam muito, né? Eu vou pegar uma criança, eu vou ajudar uma criança. Não é isso, tu tá pegando o teu filho, né? E tu tem uma responsabilidade enorme, né? Na época que a gente colocou o nosso nome para participar do curso, a gente ficou 1 ano esperando para ser chamado para fazer o curso. Então, esses processos que demoram um pouco, assim, né? Mas a gente teve o azar, né? De ter esse tempo de espera. Algumas pessoas já fazem o curso na sequência. A gente pegou num período que estava tendo que aguardar entrar nessa fila. Né? Então, a gente fez esse curso de adoção. Eles dão uma instrução, nossa, tremenda, assim. Foi sensacional o curso. Eles explicam todo o processo. Eles explicam a dificuldade que a gente vai ter. Né? Eles explicam como uma criança pode vir ou não, os traumas que ela vai ter, né? Como lidar com uma criança que tu tá adotando, independente da idade, né? Eles apresentam casos reais. A gente teve, assim, participação. Eu vou até voltar a chorar. Eu falei que ia precisar aqui, ó, de guardanapinhos, de lencinhos aqui, ó, porque não tem como não se emocionar. No curso de adoção até foi uma mãe com as crianças que ela adotou, inclusive uma criança mais velha, né? E ela relatou, inclusive, o incêndio da casa dela. Ela perdeu tudo. E o que ela se importou foi com os filhos. Né? E ela disse que tudo que ela passou, hoje ela tem muito mais. Então, assim, tivemos exemplos incríveis. Então, eu digo que o processo de adoção é burocrático? Mas é necessário, né? É muito necessário, muito importante. Né? Eu faria tudo de novo. Pra gente foi um aprendizado incrível. Né? E fora o acolhimento, enfim, todo o processo que a gente passou foi muito especial. Por mais que um prazo, assim, demorado, digamos assim, mas foi muito especial, né? Eu choro assim, ó, porque quem tá aqui sentindo essa energia, ou quem tá passando por uma situação como a nossa, vai entender esse podcast, né? Mesmo quem não tá passando também vai entender, mas de uma maneira diferente. Porque eu, quando fui adotada, eu fui adotada pela minha tia, que já faleceu,
E a minha mãe biológica, que já faleceu também, eu tinha, sei lá, 1 ano e meio, 2, sei lá, eu lembro que um dia, não tinha 1 ano e meio, eu era já tinha uns 6, 7 anos, eu estava sentada na calçada, esse é outro episódio, eu estava sentada na calçada e a minha mãe verdadeira foi visitar a minha mãe, que as duas eram irmãs, e eu lembro como ela falou para minha mãe: olha, Lourdes, eu não sei que essa menina tá aí tão bonita, porque eu tomei tanta coisa para que ela não viesse. E aquilo ali, Juliana, fez com que dentro de mim um ser maior, uma vontade de viver, olha, eu tinha 5, 6 anos, fez com que eu tenha até hoje 45 anos. Então, olha como alguns traumas podem não ser até físicos, mas alguns traumas emocionais podem ficar dentro da cabeça de uma criança. Então, nós temos, quando temos filhos, né, tomar cuidado com as palavras, porque elas tomam uma dimensão muito grande. E são elas que vão direcionar a identidade adulta dessas crianças. Então, ainda bem que eu tive discernimento de um anjo da guarda, tá ali comigo, e dizer: não, tu vai ser guerreira, tu vai mostrar para que tu veio ao mundo. Então, vocês duas são guerreiras. E quando está numa fila de adoção, né, Juliana, eu queria que tu explicasse esse processo para quem quer entrar na fila da adoção. Como é feito, assim, aonde vai, como é feito, tu pede uma idade mínima, não pede? Sim. Então, o primeiro passo, né, é entrar em contato com o fórum, né, a gente é de Criciúma, então a gente entrou em contato com o fórum de Criciúma e deu o nome para participar do curso de adoção. Que daí levou esse processo de 1 ano. Isso. Aí a gente iniciou o curso, a gente tinha encontros semanais, eram 1 noite por semana, ali a gente tinha encontros regulares e eles explicavam, fizeram um curso literalmente. Esse curso era com assistente social? Isso, tinha assistente social, tinha várias partes, assim, teve depoimentos. E levavam mães. Teve parte jurídica pra gente entender o procedimento, né? A gente teve também visita em um abrigo, numa casa de acolhimento, né? Pra gente conhecer, a gente conheceu o processo completo de adoção, né? Então, assim, é um curso de formação para pais adotivos. Para pais adotivos. E o primeiro passo é fazer o curso de adoção, né? E eles explicam sobre o perfil da criança, né? Eles vão explicando tudo isso no curso, né? E a gente chega um momento que a gente traça o perfil da criança. Se tu aceita de qualquer etnia, de qualquer idade, ou se tu tens limitação, se tu tens limitação de algum problema de saúde, enfim, N situações que tu precisa determinar para o perfil da criança, né? Independente da idade. Independente. É porque, na realidade, a gente vai direcionar. Ah, não, eu quero uma criança recém-nascida até tal idade. Ou eu quero uma criança recém-nascida. Ah, eu aceito irmãos, né? Eu aceito uma adoção conjunta. Eu aceito de qualquer etnia, né? Eu aceito com alguma doença, seja congênita, ou enfim, né? Alguma síndrome. Tudo isso a gente relata no perfil que a gente vai fazer. Isso vai ficar no teu documento lá, né? No fórum. Porque com esse documento, com todo o perfil, aí, claro, a gente passa também por uma análise socioeconômica, por uma análise psicológica. E tudo isso vai para o juiz para ele dar o parecer vai para o juiz. E o juiz dá essa sentença, se tu estás apto ou não para adoção, né? No nosso caso, a gente recebeu o parecer favorável, né? Estávamos aptos para adoção. Então, assim, é um processo longo, né? Porque daí tu passa por toda a análise da assistente social, que faz a visita, né? Eles fizeram a visita na casa da minha mãe para entender também se ela estava preparada para ser avó, se ela aceitava. Então, assim, tem todo esse cuidado para o amparo da criança, né? E daí, após essas análises todas, vai o parecer para o juiz e o juiz dá o parecer. A gente recebeu essa sentença e daí, sim, após a sentença, a gente vai para a fila de adoção, que é a Fila Nacional de Adoção. É um cadastro único, né?
e ali tá compartilhado todas as tuas informações. Nacional? Isso quer dizer que a criança pode vir de qualquer lugar? Pode vir de qualquer lugar. Olha, isso eu não sabia. Né? Tem um cadastro Porque nacional. a tua filha é daqui, né? A minha filha é de Criciúma. Mas poderia ser de qualquer lugar. Poderia ser de qualquer lugar. Que isso eu não sabia. É que, na realidade, tu também pode restringir, né? Porque pode ser que a pessoa não tenha acesso aí para o norte do país, para ter, de repente, um período de adaptação, algo nesse sentido. Porque tem que ter esse período, né? Exatamente. Então, a gente não tinha essa restrição. Então, nós estávamos no Cadastro Nacional de Adoção, né? Mas ela veio de Criciúma, veio bem pertinho. Pertinho. Exatamente. Tinha que ser. E, enfim, daí tem esse Cadastro Nacional de Adoção e a gente fica numa fila de espera, literalmente. Quanto tempo foi essa espera? Então, o nosso tempo, né, entre fazer o curso e a chegada da nossa filha foram de 10 anos, né? 10 longos anos. 10 anos de espera. A gente até estava comentando, né, que a gente estava quase a ponto de desistir, porque daqui a pouco a gente estava de bengalinha e carregando o bebezinho no colo, né? Mas Deus sabe todas as coisas, sabe a hora certa, preparou a gente para a chegada dela, né? A gente sabe que toda a trajetória que a gente passou de não conseguir gestar uma criança foi uma preparação para a chegada da nossa filha. Desculpa. Não tem por que pedir desculpa, porque tá todo mundo aqui emocionado, né, Rose? Todo mundo emocionado. Ô, Rose, e assim, enquanto a Juliana se recompõe ali, queria que tu falasse assim, ó, como é que foi a adaptação das crianças, né? Claro que algumas 3 meses e tal. Mas como foi essa adaptação dos teus filhos, no teu caso, que já tinham filhos biológicos, mais 2 adotadas, né? A gente estavam com 6 filhos. Como foi essa adaptação deles com os pequenos que estavam chegando e como foi a tua com do teu marido, que ele é um guerreiro também, né? Como foi a tua e do teu marido para recebê-los? Como foi essa recepção e esse dia a dia? Como é que foi? Então, assim, no primeiro dia que a gente levou as crianças para casa, né? A gente... eu pedi ajuda para minha irmã, liguei para minha irmã e disse, eu tô levando 5 crianças para casa e eu preciso da tua ajuda porque eu quero uma jantinha pronta para a hora que eu chegar com eles. Aí elas, tu tá ficando doida? Eu disse, não tô ficando doida não, tô bem certa da cabeça, eu quero que tu me ajude. Aí ela foi, me chamou outra minha irmã, foram as 2, fizeram uma jantinha até a gente chegar, né, lá. E assim, como eu já tinha adotado as 2, e os meus filhos me entendem porque eu sempre tive esse desejo de adotar criança. Porque o meu falecido avô e a minha falecida avó, eles tinham criado 2 sobrinhas que chamavam de tia. E eu nunca entendia por que a minha tia chamava o meu avô e minha avó de tia. Aí eu sempre tinha no meu pensamento assim, se um dia eu adotar um sobrinho meu, eu queria que eles me chamassem de mãe. Não ou de pai, né? Não de tia, porque foi criado por eles, né? Mãe é quem cria. Isso. E daí parece assim que a gente já sabe até no futuro da gente, né? Que isso ia acontecer, né? E foi uma adaptação, assim, bem boa, porque eles saíram de uma situação difíceis, né? Estavam vivendo uma situação difícil, né? A menina saía na rua pedir, ele saía de madrugada com a criança no colo, ia no cemitério pegar coisas no cemitério, que ela conta até hoje, coisas que ela fazia com o pai dela no cemitério. Nossa, então, assim, que crueldade. Então, assim, era muita coisa, assim, né? E nas primeiras semanas, o Conselho Tutelar até deu uma chance para os pais. Eu ia cuidar das crianças 1 ano, né? Para depois devolver. Não ia para os pais. Os pais tinham uma chance de eles se reabilitarem. Se internar, ficar internado 1 ano. E se eles, né? Eles iam até ganhar uma casa para eles ficarem com as crianças. Essa chance familiar eles dão ainda, né? Antes de perderem, né? Eles até tiveram essa oportunidade. Tiveram. E jogaram fora. Jogaram fora. Meu marido foi, conseguiu internar os 2. Mas ela ficou 2 dias, ele ficou 3, saíram. E no dia que a gente resolveu realmente ficar com eles, o Conselho Tutelar da Içara me ligou, disse, dona Rosemary, eles saíram de lá. A senhora vai entregar as crianças para o Ministério Público ou vai acolhê-los? Eu disse, não, a gente vai. Vamos acolhê-los. Porque vocês já tinham também criado uma afinidade, né? Um amor para as crianças, sim, né? né? E não queriam dar, né?
para outra família, né? É que geralmente quando vai para um abrigo, os irmãos, os pequenininhos sempre vão na frente, né? Dificilmente alguém vai adotar 5 irmãos, né? E o que mais me chamou a atenção, assim, naquela Só época... Juliana. Eu Juliana adotaria. Então, Então, até eu tava contando pra ela, na nossa volta, na nossa vinda pra cá, que eu sempre procurava atender o telefone, sempre longe das crianças, para eles, principalmente da mais velhinha, né? Que ela sempre tava antenadinha. E daí, quando eu entrei pra dentro de casa, ela já tava me esperando na porta. Ela tinha 5 anos. E ela sentia, me promete uma coisa. Daí eu me ajoelhei, que ela era pequenininha, né? E fiquei na frente dela e disse assim, fala, meu anjo. Ela se promete cuidar de mim e dos meus irmãos até eu crescer. Uma criança de 5 anos preocupada não só com ela, mas com seus irmãos também, né? Então, daí a gente se abraçou, choramos bastante. Aí eu disse para ela, como eu já sabia que eles não iam voltar pro laço familiar da família dela, e daí eu disse para ela que a partir de hoje eu sou tua mamãe e o tio é teu papai. Eu posso te chamar de mamãe igual as outras meninas que eram adotivas, né? Eu posso te chamar? Daí ela assim, pode. A partir de hoje, nós somos teu papai e tua mamãe. Daí, por partir do momento, e meus irmãos podem te chamar também. Ela estava toda a vida preocupada com os irmãos. Ela comia, mas ela preocupada para ver se os irmãos estavam se alimentando, estava, né? Olha só. Porque, na verdade, ela que cuidava dos irmãos, né? Que o Conselho Tutelar falou que 5 várias anos de vezes idade. chegou na casa e ela estava cuidando dos irmãos sozinha. Então, para tirar essa responsabilidade dela, de ela não ter mais aquela responsabilidade com os irmãos, que agora a responsável era pra gente, foi bem difícil, assim. Que a gente queria que ela brincasse, que ela, né? Que seja... fosse criança, que fosse né? criança, não uma adulta, né? E até hoje ela tem, assim, aquela responsabilidade, assim, tá sempre de olho com os irmãos. Aí a gente faz orações, né? A gente faz orações pros pais, biológico. Que é muito importante, né? Para ela liberar o perdão, né? Para eles crescerem em paz, para ter o perdão dos pais, né? Do que eles fizeram. Então, isso é muito importante para eles. Assim, Rose, eu quero falar uma coisa, e a Juliana vai concordar comigo. São 2 mulheres com realidades diferentes, mas 2 mulheres com a mesma história. E não importa a tua classe social, não importa a quantidade de dinheiro que tu tem na tua conta bancária. O importante é o respeito que tu impõe dentro da tua casa, é o amor que tu te dá para o teu filho, essa herança que vai ficar. As 2, elas trazem o mesmo legado, a mesma herança, o mesmo amor. Independente, né, da sua classe social, as 2, elas têm o mesmo sentimento. E as 2, elas são mestras, né? Eu diria assim, né? Maestrinas, né? Porque são 2 mães exemplares que passam para os seus filhos, né? Aquilo que um pai e uma mãe têm que passar. Porque hoje as gerações que estão vindo são aquelas onde os pais têm medo dos filhos. Os pais, eles querem puxá-los, né, para trazer para uma educação, mas muitas vezes não conseguem, porque já soltaram tanto que até pegar novamente é difícil. Por isso que eu sempre brinco, né? Lá em casa, meu filho, ele vive meio que um quartel-general. Ele vive num quartel-general, mas no bom sentido, né? Ele pede bênção, né? O que as pessoas acham raro, né? Antigamente isso era comum, então o comum está ficando incomum. Então essas mulheres, elas trazem no seu DNA o amor, né? E passam isso para os filhos. E é isso que a gente quer deixar aqui nesse podcast. E aí a Juliana vai falar dessa dificuldade, se é que teve, porque ela é tão pequenininha, né? Mas essa adaptação, né? Porque um casal que vive há anos, né? Sem uma criança em casa, pode até ter os sobrinhos, que eu sei que tem, mas ter o seu filho é diferente. Muda muito. Totalmente diferente, né, Juliana? Isso, e assim, né? A gente brinca, a gente teve 10 anos de gestação. Mas ao mesmo tempo que o prazo foi longo, quando a gente recebeu a ligação da assistente social, foi numa segunda-feira, né? Eu lembro, dia 10 de janeiro de 2022, a assistente social me ligou e ela falou, Juliana, é assistente social. Naquele momento que ela me ligou,
ela já tinha me ligado algumas vezes, porque a gente passa por revisão de documentação, enfim, né? N situações burocráticas. Naquele momento que ela me ligou, era 5 horas da tarde, o meu coração disparou e eu tinha certeza que ela ia dizer que o nosso filho, ou nossa filha, ou nossos filhos, ou nossas filhas, porque a gente poderia receber mais de uma criança, né? Estaria chegando, né? E ela me falou, vocês poderiam vir aqui? Ela falou um pouquinho e ela disse, porque tem uma criança com o perfil de vocês. Eu falei para ela disse, vocês podem vir amanhã de manhã? Eu disse, a gente pode ir agora? Mas se vocês conseguirem, melhor ainda. Eu disse, não, vou ligar pro meu marido e a gente vai aí agora. 5:30 da tarde a gente estava lá. Né? Aí ela contou um pouquinho do histórico, contou sobre alguns probleminhas que ela tinha, né? E ela perguntou se nós gostaríamos, né? E eu digo que Deus é perfeito e a Alice era para ser nossa, porque nós éramos ainda o 4º na fila de adoção. O primeiro casal, infelizmente, por algum problema de saúde não pôde. Os outros 2 casais que estavam na nossa frente não estavam com a documentação atualizada e nós estávamos. E a assistente social disse que quando viu o perfil da criança, e a gente tinha conversado há pouco tempo com ela, falou, essa criança vai ser do Célio e da Juliana. E olha, né, Deus é perfeito. E ela seguiu o rito e realmente ela era a nossa filha, né? E a gente foi lá, vimos, ela disse, não, então, como vocês já vieram hoje, o que vocês acham da gente conhecer amanhã de manhã? Foi uma noite, assim, que não passou. E ao mesmo tempo não passou e foi uma correria de ver nome, ver isso, ver aquilo, organiza as coisas, porque a gente sabia que a nossa filha estava chegando e a gente não tinha nada, a gente precisava estruturar para a chegada dela. E a gente foi conhecer ela, né? E foi uma virada de chave. O meu marido, Célio, fala, né? que o botão de ser mãe foi ativado naquele momento que eu olhei a Alice. E foi incrível, assim, foi um encontro esplêndido, muito emocionante, né? E a gente conheceu a nossa filha numa terça-feira. Na quarta-feira, a gente foi passar uma tarde com ela na casa de acolhimento para saber como lidar com ela, porque eu não sabia trocar fralda, eu não sabia dar banho, a gente tinha, né? A gente faz com os sobrinhos, afilhados, mas um dia ou outro, né? Não numa rotina completa. E na quinta-feira ela foi para casa, né? E ela foi para passar meio período. E na terça-feira foi uma correria que a gente já estruturou a casa, já deixou tudo pronto para ela, né? E na quinta-feira, quando a gente foi passar a tarde com ela, foi uma tarde super especial. Ela ficou super tranquila, né? Sabia que lá era a casa dela e que de lá ela não ia sair nunca mais, né? A não ser quando casar, enfim, né? A gente brinca que ela não vai querer, vai ficar sempre com a gente. Mas... E daí, na quinta-feira, a gente foi devolver ela, porque ela ia passar só meio período e depois ia voltar para casa de acolhimento. Era período de Covid, né? E a diretora do abrigo olhou pra gente, porque eu botei ela no bercinho de volta e fiquei do lado desesperada, porque eu não queria mais deixar a minha filha lá. E daí, botei ela lá e a diretora olhou, vocês estão bem confiantes, né? Eu disse, sim. Ela já tem tudo que ela precisa? Sim, até porque a gente tem um grupo de WhatsApp, eu mandava as coisas tudo pra assistente social, pra diretora do abrigo, a gente tem tudo pra ela. Vocês precisam de alguma coisa? Não. Vocês querem levar ela de volta? Eu disse, com certeza. Como é de E de Deus, lá né? ela não saiu realmente, né? E Como quanto é de Deus. à adaptação, né? Eu contei um pouquinho da trajetória, porque para entender um pouquinho como funciona esse processo, né? A adaptação maior é a privação de sono com o bebê pequeno. A Alice tinha 4 meses, né? Eu estava num período bem atribulado profissionalmente, né? Mas Deus sabe todas as coisas, que se a Alice não tivesse chego naquele momento, eu tinha pirado. Então, ela chegou no momento certo, no momento que tinha que ser. Então, acho que a privação de sono, independente seja biológico ou seja adotivo, vai ter essa
necessidade ou não, dependendo se a criança dormir muito bem durante a noite, mas não é uma difícil, realidade da maioria, né? A gente que é mãe sabe. E a questão de casal, realmente, né? Porque não que seja ruim, mas é uma mudança. Porque a gente tem dedicação total aos filhos. Né? E foi um momento de dedicação total a Alice. Ainda é. Mas, claro, a gente vai se adaptando. Só que a gente não teve esses 9 meses para se organizar e aprender a ser pais. Ela veio e nós nos tornamos pais em uma semana. Nossa gestação ali de 9 meses foram 3 dias praticamente. Né? Então, mais isso. Agora, quanto a Alice, a adaptação dela conosco desde o primeiro dia foi muito tranquila. Né? Foi um encontro realmente... E era a nossa filha que a gente estava esperando. Ai, que lindo. E hoje ela já tem mais de 2 anos, né? Tem 2 anos, vai fazer 2 anos e 2 meses 2 agora, anos início e do 2 mês meses. de novembro. Isso. E eu falei assim pra Juliana, ó, quando tu tiver se for uma filha, ou se for um filho também, eu vou te dar de presente toda a organização da festa. Porque vai ser um prazer gigantesco estar do lado de vocês, curtindo esse momento. Foi muito especial, muito especial. E aí tu já falou que entrou na fila, né, até aberta, tu e o Célio, a receberem mais de uma criança. Então hoje, a pergunta que eu faço para as duas, né, quero ver a coragem dela. Tô curiosíssima com essa pergunta. Ai, Jesus! Ô, Juliana, tu teria ou adotaria outra criança? Com certeza, né? Inclusive, nós permanecemos na fila de adoção, né? A gente não tem mais essa pretensão de ter 5 filhos, né? Mas 2 ou 3 filhos a gente quer. Então, a gente permanece na fila de adoção e, com certeza, nós adotaríamos novamente. E a Rose, né, que o marido queria ter 12 filhos, né? Ela já passou dos 12, Passou. tá nos 14. Então, será que eu tenho coragem de perguntar? Ai, Tu adotaria Jesus outra criança? Olha, se vier... Assim, eu sim. Eu sim. Mas teu marido... Também, Também. pelo que eu conheço. Mas os filhos mais velhos falaram que iam me interditar, eu e meu pai. A minha filha mais velha mesmo, se a mãe vir com mais criança pra cá, eu vou interditar a mãe. Não que ela não se deixa bem, né? Porque ela disse que, mãe, vocês vão desistir da vida de vocês, né? Porque vocês vão ficar velhos, que era pra vocês ficarem em paz, vocês vão ter mais criança ainda. Daí eu disse pra ela assim, filha, aqui é tão passageiro. Essa vida é tão passageira que se tu não fizer o bem, pra que viver? E era isso que eu ia dizer, né? Que ser de luz, né, Teca? Pensa no coração dessa mulher. Pensa. Com 14 filhos, a gente com 1, com 2. E às vezes pessoas com nenhum filho, né? Dizem, não vou ter porque eu vou me privar disso. Vai se privar sim. Mas pensa o quanto ela privou a vida dela. Porque com 14 filhos, a gente tem um e já sabe qual a correria que é, né? Mas é a um felicidade exemplo, né? de ter um monte de filhos, sabe? Não tem preço. Mas aí deixa eu te Não tem preço. perguntar. Vamos ser mais racionais agora e tentar te ajudar também. Porque assim, aqui a Juliana, ela trabalha numa empresa familiar, ela tem uma estrutura diferente da tua. Sim. Hoje tu vive com uma renda da tua empresa, né? Que é um lugar simples, que eu visitei, né? É pouco, né? E criar 14 não, porque 2 já são casados, né? 3 casados. 3 casados? Não, já 6, né? Casados. 6 casados? Eu tenho 8, os 8 irmãos, né? E mais uma filha. Mas tem ela 8, trabalha também, né? 8 bocas, né? 8 para sustentar. Não é fácil. 8, 9, 10 com meu marido. A tua renda consegue alcançar? Queria que tu explicasse para nós, porque a gente quer te ajudar. Eu quero muito te ajudar. Então, assim, como meu esposo ficou doente, né? Ele não pôde mais trabalhar, fez uma cirurgia de coluna, ele tem arritmia, ele se abaixa, ele entonta, cai, já teve uns 2 desmaios esses dias atrás. Então, assim, não conseguiu se aposentar, fez cirurgia de coluna e ganhou 2 meses de encosto, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar de manhã à noite para dar conta. E, assim, não dá, mas eu tenho amigos que Deus colocou na minha vida. Tipo, igual vocês, né? Mais uma conheci aqui agora. Então...
E tem um grupo, né, que estão fazendo uma reforma na minha casa. Até o grupo está escrito lá, Grupo da Reforma. Grupo da Reforma da casa da Dona Rosa. Então, Dona eles estão estruturando mais 2 quartos, né, para as crianças e mais um banheiro. Então, tá saindo bastante dinheiro. Então, mas daí eles fazem jantar, até vai ter um jantar, né? Vou convidar vocês aí já, né? É dia 14, véspera de feriado. Se quiserem encomendar aí nesse jantar, é um jantar dançante. Para arrecadar fundos para fazer essa ampliação dos quartos. E ali naquele grupo, né, onde eu estou, tem empresários, né? Tem. Que eu conheço. Tem o seu Reginaldo, tem... pode falar o nome, pode propagar. O problema é que, de repente, eu esqueci alguns e eu fico triste, esses né? Anjos, eles têm. São anjos na minha vida. Mas ela veio no carro falando de vários anjos, tá? Na vida dela. Tem muita gente boa. Quando eu peguei as crianças, as 5 primeiras vieram, eu acolhi aquele neném de 3 meses, assim, porque daí ele viveu 7 dias na mão de uma criminosa. É uma criminosa, eu não queria falar, né? Mas... e daí, assim, a gente já pegou muito nele. E eu fiz a caminha, assim, do lado da minha, com as cadeirinhas. Não tínhamos, né? Foi uma coisa que foi rapidinho. E aí a gente conseguiu um colchão de casal, colocamos no chão para os outros 4 dormirem. E na madrugada, daí o de 1 ano e 3 meses chorou. E eu fui até ali, peguei ele no colo. Quando eu peguei ele no colo, que eu percebi que era mais um bebê. Eu cheguei lá pro meu marido e disse, Má, que nós estamos com 2 bebês. 3 meses, 1 ano e 3 meses, 2 Agora bebês. que tu viu? Eu disse, meu Deus, mais 2 bebês. Aí botei ele assim no meu ladinho, assim, até ele dormir de novo. Daí botei ele dormir do ladinho da irmãzinha dele, pra ele não se sentir muito tão, né, sozinho. E daí eu olhei para as crianças assim, Senhor, como que eu vou dar conta de tudo isso? 4 usando fralda. Nossa, mas tivesse anjos na tua vida, né? E aí, eu queria que vocês falassem, assim, nós já estamos chegando no final já do nosso podcast, né? E temos tanto conteúdo, tanta coisa para falar. Verdade. Mas só que conselho vocês dariam para quem quer adotar um filho? O conselho que eu dou nunca perca a esperança, né? Tipo assim, eu sempre tive esse privilégio de ser mãe, mas tem muitos que não têm, né? Como ela. Então, que não perca a esperança de ser mãe, porque um dia acontece. Viver a realidade de que um dia vai acontecer. Ter fé, que um dia Deus dá. Então, ela falou que eu não tive o privilégio de... Eu só não tive o privilégio de gestar. Isso é verdade, eu tenho um né? grande privilégio de ser mãe. Nossa, é um privilégio incrível. Até eu ia te mostrar aqui uma cartinha que a minha mais velha fez. Olha, a família inteira. Olha aqui, Juliana. Faz tempo que eu tento até a família massadinho. grande, olha, A tua daqui a pouco vai estar fazendo também, ó. Então. Uma família que Deus criou para ser feliz. Eu amo minha família. É grande essa tirinha, hein? Olha, exatamente, que coisa linda, né? Então, o que eu dou de dica, né? Como ela falou, não perca as esperanças, né? Eu não pude gestar uma criança, mas eu me tornei mãe, né? Via adoção, né? Pelo processo de adoção. Então, se você tem a intenção realmente de adotar, procure o fórum, entre na fila para fazer o curso de adoção, porque é um processo mais demorado, né? Tem muita gente que diz, eu quero adotar, mas lá na frente. Para todos que falam isso para mim, eu digo, então, faça agora, porque a criança realmente vai vir lá na frente. E se você deixar para fazer esse processo, quando você realmente quer receber a criança... Né? Muitas pessoas podem se frustrar porque demora um pouco, né? Claro, dependendo do perfil da criança, né? Se quer pegar crianças maiores, o tempo de espera é menor, né? Mas aí tem toda a questão de uma adaptação diferente, todo um processo diferente também, né? Então, esse é o meu conselho, né? Quer adotar, né? Quer ser mãe? Faça o curso de adoção, entre na fila, né? Faça o perfil,
Porque a criança não vai vir da noite pro dia, vai ter um processo longo aí pela frente. Mas você vai ser. E uma pergunta assim rápida para as duas, né? Claro que a tua é pequenininha ainda, né? 2 anos e 2 meses. Mas qual o maior desafio hoje de se criar um filho? O mundo. Então, trazer os valores. Eu acho que isso é um maior desafio, né? E as crianças de hoje, meu Deus do céu, eles nascem, parece, sabendo muita coisa. Já nasce de olho aberto, porque antigamente nascia com o olho fechado, né? Então, assim, a questão dos limites, né, é um grande desafio. Porque mesmo, né, eu tava conversando com a Rose, ela tem 2 anos e 2 meses, mas ela tem um gênio fortíssimo. Ela é esperta, né? É esperta e tenta sempre o que ela quer, né? Então, a questão de limites e valores. Tu falou da questão de bênção, né? Oração. Todo dia, né? Eu digo, minha filha, que Deus te abençoe. O Célio ainda fala, ele que coloca ela pra dormir. Ele fala, filha, pede bênção pra mamãe. Às vezes ela fala, beijo a mamãe. Ai, E daí eu digo, minha filha, que Deus te abençoe, que tu tenha uma noite reparadora, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Os valores e os limites, que muitas vezes a gente não faz quando é pequenininho e lá na frente a gente tem alguns problemas, como tu falou, né? Às vezes é tarde demais. Exatamente. Eu tenho muito diálogo com meu filho. Ao meio-dia nós desligamos a TV e conversamos sobre tudo, principalmente como foi aquele dia na aula. Então, nós nos questionamos o tempo inteiro. Porque mesmo nos questionando, Juliana, Rose, saindo de casa, o mundo, como tu falou, vai tentar educar. E se ele não tiver uma boa base dentro de casa, o mundo vai educar da pior maneira possível. Porque, na verdade, mãe tem que ser a melhor amiga do teu filho. Porque se não ser melhor amiga do teu filho, o mundo vai ser. Sabe? E daí, prepará-los, porque sabe que o mundo é a porta aberta para o mundo das drogas hoje, né? Como eles vieram deste mundo. Se não tiver um diálogo com teu filho todos os dias, mostrando para eles, e conversar, e ter aquele amor, aquele propósito na vida deles, o mundo pega. Tanto como de pessoas ricas, né? Porque tem, né? Como de pessoas mais humildes. A droga é aí. O que importa realmente são os valores, Isso. né? Os valores. E o legado que a gente deixa para os nossos filhos, né? Rose, não é a conta bancária. Não, com certeza não. Nada importa. Eu conheço pessoas, empresários, muito bem-sucedidos, com filhos também que estão na droga. Isso. Com pessoas que se perderam, com pessoas inteligentes, que podem pagar o curso de inglês, a escola, assim, ó, muito fácil, mas que perderam ou estão perdendo seus filhos. Então, independente do saldo que tem lá no banco, o ser humano ele é único e é dentro de nós, é a nossa sabedoria como pais, como mães, que vamos levar para essas crianças que estão se tornando adolescentes, adultos, e se vão realmente ser responsáveis ou não. É que hoje dizer um não para uma criança, às vezes é um pega de briga, né? Ah, mas eu falo bastante não para minha filha. E tem muitos... eu, na verdade, assim, às vezes eu vejo muitas mães, muitas crianças fazendo aquela birra, se não der, meu Deus do céu, né? Então, digo assim, um não hoje para uma criança, ele pode até chorar, mas mais tarde você não vai chorar, né? É bem assim. Isso eu falo toda a vida para as minhas filhas adotivas, para ver, tá no finalzinho, né? Mas só uma delas, da minhas adotivas, uma delas começou a namorar com 14 anos na escola. Eu descobri, eu fiz o maior escarcéu. Nenhum menino mais quis ficar com ela. E por causa hoje, da mãe. Por causa da mãe, né? Deus me livre, né? 14 anos, né? Aí hoje ela chega pra mim, mãe, eu nunca esqueci o que tu fez pra mim, mas hoje eu sou agradecida por tu dizer. Aquela vez eu chorei bastante, mas hoje eu sou feliz porque eu podia ser tornado outra pessoa que eu sou hoje. Então, dever cumprido, né? Na vida dela. E o tempo de qualidade, né? O explicar. A Alice tem 2 anos e 2 meses, né?
E eu falo para ela, filha, ela pede algumas coisas, eu digo que não, filha, é por causa disso, isso, aquilo, entendeu? Ela fala, entendeu? Ela reclama, mas entende, fica emburrada e depois passa. Se a gente tem um tempo de qualidade, ela vai entender, a gente pega, depois começa a brincar de outra coisa, desvia o assunto, né? A criança de hoje em dia gosta muito de tecnologia. Então, querem celular, querem isso, aquilo, outro. E a gente evita, né? Verdade. Então, a questão de mudar o foco, né? Brincar efetivamente com a criança, né? A gente não ficar só no celular também é muito importante. Verdade, isso aí, muito importante. porque a tecnologia tem tirado muita visão das crianças, né? Hoje as crianças, na maioria, não brincam mais, né? Só ficam ali. Na verdade, as mães, acho que é mais prático dar o celular para os filhos ficar quietinho para fazer o serviço do que... Mas lá em casa, não, todo mundo brinca. Nem todas as mães, não vamos generalizar. Isso. Mas eu quero aproveitar, né, agradecer a presença de vocês. Estamos chegando no final do nosso podcast. Agradecer mais uma vez a Flávia, o Fernando, a Weber, Cidades Inteligentes, a Post TV, que são os nossos patrocinadores oficiais aqui. Muito obrigada por sempre nos apoiar. Para você que ainda não nos segue, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Para finalizar, então, com essas duas mulheres maravilhosas, guerreiras, esses seres de luz, queria que vocês podem ficar à vontade, se quiser deixar um recado aqui para as mulheres, né, no geral. E uma frase, né? Eu sempre gosto de frases, né? Não sei se vocês têm as frases de vocês, mas fiquem à vontade. Todos de vocês, o microfone. Posso falar primeiro? É uma frase que eu uso e eu já falei muito em Deus aqui, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele sabe todas as coisas e sabe o momento certo. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente não estiver acreditando, se agarra nele que ele vai trazer a resposta. Né? Eu tinha muito esse anseio de ser mãe, esse desejo de ser mãe, né? Algumas frustrações, mas eu sei que Deus foi perfeito, porque Ele me preparou para a chegada da minha filha. Então, não desistam, porque Ele é perfeito. Deixa eu só comentar uma frase que a minha irmã falou, né? Na chegada da Alice. Desculpa, tá, Rose? Não, pode ficar à vontade. Que Deus não demora, Deus capricha. Ai, que lindo. Essa é a frase. E Ele caprichou muito. Então, a gente fazer o bem sem olhar a quem. Não julgar, né? Porque muitas vezes a gente é julgada por... porque pegou tanta criança. Não ser julgada por isso. Porque o amor, ele supre qualquer necessidade, né? Então, plante o bem para colher o bem. Obrigada. Obrigada eu que agradeço. Vocês. Obrigada, eu que agradeço, né, Teca, por essa oportunidade. Eu ficaria aqui o resto da tarde com essas porque se maravilhosas. fosse para contar tudinho mesmo, eu acho que ia levar uma. Podia ficar uma semana de podcast só com ela, que não ia terminar. Não ia. Quase Cada duas. detalhes, né? Mas muito obrigada a todos e até o próximo episódio.